convido os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Juízes. Depois desse texto aqui que eu já preparei o próximo, depois de Juízes, vamos entrar lá no 1 Samuel, que vai ser a oração de Ana. Hoje não, hoje é Juízes 10, 10 a 16. Hoje é uma outra oração e é interessante a gente observar o que acontece aqui, tentar tirar algumas lições das nossas vidas, já que o nosso culto é culto de oração. Juízes 10, 10 a 16 diz assim: Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: Quantos egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, e eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. São expressões humanas dadas a Deus. Aqui você encontra isso também, em vários textos. Deus não pôde suportar, é uma expressão humana. Deus se arrependeu, é uma expressão humana. Que na hora que o servo de Deus está escrevendo a palavra de Deus, que a gente crê plenamente que a Bíblia foi escrita por homens, obviamente, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E as palavras, muitas vezes, elas vão entrar como palavras humanas. Então, por exemplo, quando você lê no finalzinho que Deus não pôde mais suportar, né? É uma forma até de dizer que Deus realmente, Ele ama e Ele tem misericórdia do homem. É isso. Deus é misericordioso, né? E Ele, então, agiu em favor. Não poder suportar são palavras nossas. Semana passada, meus irmãos, eu falei que o livro de Juízes, a história de Israel contada no livro de Juízes, ela se dava de maneira cíclica, os acontecimentos. De tempo em tempo, as coisas se repetiam, né? Parece que você estava cíclico no círculo, né? No formato círculo, porque você passava pelas mesmas coisas, ou então você ia e vinha, né? Porque eles pecavam contra Deus. E aí vem a questão do homem ser pecador. Eles pecavam contra Deus. O pecado trazia sofrimento, a gente sabe disso, nós aprendemos as Escrituras. O pecado tem as suas consequências. O pecado perdoado muitas vezes deixa as consequências, sempre vai ter. Então, o pecado trazia sofrimento para o povo de Israel, ataque de inimigos e assim. O que acontecia? Eles clamavam a Deus, eles oravam a Deus diante das tribulações, eles oravam a Deus. Deus trazia livramento. Isso é o ciclo dos Juízes, tá? Ele diz: havia paz, uma paz por um tempo. Às vezes o juiz, ele governava por 10 anos, por 20, por 40 anos. Ele morria, normalmente, e havia um tempo novamente que o povo voltava a fazer o que era mal ao Senhor. Eles procuravam outros deuses, eles iam atrás de aliança com os inimigos, casamentos, uma porção de coisas. E aí então a paz era interrompida, eles pecavam diante do Senhor. Mais ou menos o tempo do juízo vai durar por uns 200 anos. Vocês imaginam quanto sofrimento não acontece num período desse. Aqui nesse texto, então, nos períodos de capítulo 10 aí, a oração não é mais de apenas uma pessoa, não é de Moisés ou então de Josué, mas aqui a nação diz que o povo clamou a Deus. Se vocês perceberem bem, não tinha mais um líder. Eles estavam ainda se organizando. O local de culto existia,
o tabernáculo estava em Siló, levado para Siló, e lá que o povo se reunia com as festas de adoração a Deus, mas não tinha uma organização ainda. Tinha sacerdote, sim, mas o povo estava se organizando, não tinha rei, né? Então eles levantavam juízes para governar o povo de tempo em tempo. Quando eles clamam, o povo clama a Deus nesse porte, nesse formato que nós vemos aí, eles clamaram ao Senhor, é que a água, né, já está batendo aqui bem no nariz. Sabe que se você puxar e entrar, você tem que pensar, respirar com cuidado. É assim, eles estavam num tremendo sufoco. E aí, meus irmãos, reconhecer o pecado sempre é o primeiro passo para receber o perdão de Deus. E reconhecer o pecado, biblicamente, implica sempre em arrependimento. Por isso que nós, quando a gente vai tomar ceia, por exemplo, não tem um ponto lá que diz, um versículo, né, que o homem deve examinar-se a si mesmo. E a ideia é que nessa reflexão, como se fosse aos 45 do segundo tempo, você ainda pudesse falar, Senhor, olha, ainda existe alguma coisa que não está certa, que eu sei que estou desagradando ao Senhor, eu me arrependo. Talvez seja uma agressão a alguém, você não vai conseguir ir lá mais atrás dele nesse período, mas o seu coração, Deus já constatou. Depois você tenta corrigir o que falta. Qual é o pecado que eles cometeram? O pecado deles é porque eles abandonaram a Deus e serviram, o texto está falando isso aí mesmo, tá? E serviram aos deuses pagãos, Baalins, deuses pagãos, deuses de outras nações, das nações vizinhas. Tinha Baalins, Astarote. Astarote era a deusa da lua, era chamada a deusa da fertilidade, a deusa da guerra, a super deusa. E isso, meus irmãos, influenciava demais o povo judeu, que estava ali nas beiradas, porque eles tocavam nesses deuses, e eles olhavam, de certa forma, aquelas nações que tinham certa prosperidade, porque se você olhar hoje, tem nações que o pessoal não é cristão, mas tem prosperidade. Então Deus não tem esses impedimentos. Deus espera que as pessoas sejam justas nos seus procedimentos, nos seus trabalhos, elas produzem e elas ganhem dinheiro. Então isso não é problema para Deus. E o povo de Israel olhava para isso e eles começavam a namorar este povo e seus deuses também. Se você olhar o Salmo, eu vou arriscar aqui porque às vezes eu confundo, se não for 73 ou 78, dos filhos de Corá. E ele, nesse Salmo, ele fala bem disso aí, que ele fala, olha, o ímpio está progredindo, Senhor, as forças dele. Ele está conseguindo coisas. Eu olho para ele e fico abismado. E Deus vai falar com este homem, Asaf. Vai falar com Asaf, que Asaf está olhando errado. Essas pessoas que estão ricas, elas estão ganhando o seu dinheiro, estão produzindo, mas elas vão morrer e serem condenadas, e elas vão para o inferno. Quando Asaf fala, eu entrei no templo do Senhor, então eu dei uma acordada, né? Eu enxerguei a diferença entre o ímpio e o servo do Senhor. Vocês perceberem como que isso aí não era incomum no meio do povo, porque Asaf era um músico, ele estava no templo servindo a Deus. Então não tem diferença, todos passam por tentações e muitos servem. Isso estou falando desde os membros da igreja, incluindo pastor e líderes. A gente precisa tomar bastante cuidado com isso. A resposta de Deus, que Deus dá para o povo, eu estou narrando, né, o texto assim, para a gente ir pensando sobre ele. Deus então vai dar uma resposta para o povo. Como que Deus respondeu? Quem que ouviu isso? Se é o povo que orou? Talvez isso não seja muito importante. Talvez Deus falou para alguém, Deus falou talvez para um sacerdote. Aqui não levanta esse nome de profetas aqui em Juízes. Mas chegou a eles a resposta de Deus. E a resposta de Deus, ela foi uma advertência de que Deus sempre os livrou quando os inimigos ameaçavam Israel. Deus disse para eles, nunca deixei de livrá-los. Os amonitas, os filisteus,
edomitas e todos. Eu nunca deixei de livrá-los. Verso 11 e 12 falam isso aí. Mas qual é o grande problema? A questão agora é que Deus vai permitir que eles então eles sofram aflições, eles sejam oprimidos pelos filisteus e por esses amonitas, porque eles praticaram a idolatria. Eles não estavam sendo atacados simplesmente porque aquele povo lá não gostava deles, porque eles serviam a Deus. Eles estavam sofrendo porque eles começaram a se aliar com aquele povo lá, com os seus deuses, e agora é Deus que está permitindo que eles sejam de fato atacados por essas pessoas com as quais eles firmaram aliança, firmaram com seus deuses. E meus irmãos, a idolatria em Israel era a pior forma de demonstrar ingratidão a Deus, né? Se tem uma maneira de mostrar ingratidão a Deus, a idolatria era aquela que, se a gente pode falar humanamente, entristecia o coração de Deus, é a idolatria, porque a idolatria é ingratidão. A idolatria é uma demonstração clara de ingratidão a Deus. Olha, o Senhor cuidou, trouxe do Egito, passou pelo mar, passou pelo Rio Jordão, destruiu Jericó, Deus nos deu unicidade, deu-nos poços com água, deu-nos plantações de uva, porque Deus expulsou aquele povo. Mas nós amamos aqueles deuses. Isso é ingratidão. Se a gente quiser pensar alguma coisa da nossa vida, é por esse caminho. O que Deus fez por nós? Tudo Deus fez por nós. Tudo Deus fez por nós. Como alguém disse, né, que não há um lugar, qualquer canto no mundo, que menor que seja, que não pertença a Cristo. Então Deus é provedor, não somente da salvação, que nos é suficiente, mas Deus é provedor de tudo, do ar que respiramos, da água que bebemos, do sol que tanto precisamos agora, estamos pagando por vitaminas, né, que o sol dá, e tudo. Deus é provedor e supridor. Então, no nosso coração não deve haver ingratidão. Mas como que nós agradecemos a Deus? Adorando unicamente a Ele. E como que nós idolatramos? Idolatramos o dinheiro nosso, ele toma conta de nós, ele ocupa-nos de uma forma geral, roupas, tudo que você possa imaginar. Alguns seu carro que é uma idolatria. Algumas pessoas, algumas mulheres, são salões de beleza, plástico, umas coisas exageradas que estou falando, não entrando no campo das necessidades, falando dos exageros, nítido, né? E assim por diante. Filhos, muitas vezes, é idolatria. Pais, muitas vezes, são ídolos. E assim por diante. Líderes são ídolos, muitas vezes. E tudo isso, quando acontece na minha vida, é ingratidão da minha parte para com o meu Deus. Somente a Ele adorarás. É isso que a palavra ordena. Então não se tratava de apenas mais uma invasão de um povo inimigo, mas havia pecado por parte do povo de Israel. E esse é o grande problema. Deus então ele vai cravar que não os livraria. E sem Deus querer ser irônico, ele vai falar o quê? Vai lá, pede os deuses que vocês se curvaram diante deles, pede para livrá-los. E não vai livrar, né, meus irmãos? Não vai livrar. Não adianta as pessoas fazerem o que elas fazem hoje, quando se trata até de imagens mesmo, de pessoas endeusadas ou imagens a mente humana é super criativa. Não vai fazer nada. A idolatria não ajuda nada. Por incrível que pareça, se você fizer uma observação muito assim rápida, você vai ver que países com alto grau de idolatria, eles têm uma tendência muito maior a atrasos de todas as formas, não só econômico, mas compreensão social. Países de origem reformada, evangélica, eu estou falando de centenas de anos atrás, não tem conversa.
São países adiantados. São países por causa de quê? Por causa da justiça. A igualdade na prática da justiça. Claro que hoje não existe mais muito isso. Por que não existe mais muito isso? Porque o tempo está passando e as pessoas estão se afastando mais de Deus, é óbvio, né? Então, aonde não há um conhecimento claro de Deus, existe espaço para todo tipo de corrupção, de engano, enquanto que o cristão não olha dessa forma e não deve olhar, tá bom? Só para a gente pensar. Deus manda, vai buscar socorro lá nos deuses que vocês adoram. E no verso 15, eles reconhecem em oração diante de Deus o pecado da idolatria. Isso é importante, esse ponto aí. Ele faz isso, ele já começa falando no verso 10, né? Nós pecamos. E agora eles reconhecem que nós fizemos o que é errado contra o Senhor. Nós cometemos pecado contra o Senhor. Ó. Pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Então somente te rogamos que nos livres neste dia. Eu acho interessante, meus irmãos, quando a gente lê esse formato de oração, porque você tem que ter bastante coragem para falar com Deus. Senhor, faz o que o Senhor desejar. E por que muitas vezes você vai ver oração assim diante de Deus? Porque, primeiro, o arrependimento, ele produz orações verdadeiras. Ele produz oração do fundo do coração. Então é verdade, o Senhor pode fazer, o Senhor tem o direito, porque nós pecamos. Quando há pecado e confissão, mediante arrependimento, essas palavras elas não são pesadas. Por outro lado, existe um Deus que está nos ouvindo, que Ele é misericordioso. E essa é a maravilha de Deus, que é diferente dos deuses. Vocês sabem, historicamente, que os deuses pagãos, eles eram deuses afoitos por vidas. Eles gostavam de sacrifícios. E Deus abomina o sacrifício de pessoas. Então, o deus Moloque, por exemplo, era um deus gigante, né? Que existia no meio do povo filisteu, daqueles povos ali ao lado de Israel, e ele tinha como que uma bolsa no seu ventre aqui que sai para fora, e ali vivia em constante estado de alta temperatura, e ali era colocado um bebê, por exemplo, em sacrifício para Moloque. Quando você lê a história bem no começo, quando os egípcios já existiam, todos os deuses que eles serviam, o povo daqueles dias, né, eles eram deuses que exigiam serem servidos por seus seguidores. Parece, meus irmãos, esses trabalhos, né, que a gente vê hoje, onde levavam essas ofertas, eram colocados lá. Então tinha que se levar salvas de frutas, de alimento, eles não comiam isso não era consumido, mas levavam para os deuses. E aí Deus fala para Moisés: eu sou o que sou, o Deus que cria e que faz conforme Ele serve os seus. Dá para imaginar? Então, esse é o nosso Deus, e Deus está confrontando, né? Isso. Eles reconhecem agora. Quando eles oram a Deus, eles confessam ao Senhor e faz a gente lembrar a oração de Davi, né? Que eu pequei contra o Senhor. Lá no Salmo 51 nós vamos encontrar isso. E na oração ele submete a disciplina de Deus, faz conforme o Senhor desejar. Essa é uma oração correta. Quando nós oramos, nós estamos colocando diante do Senhor: o que o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Isso é o reconhecimento de Deus soberano. Eu quero lembrar aqui, quando você pega o final do livro de 2 Samuel, quando Davi faz a vontade do povo, não era para fazer, possivelmente ali. Primeiro que havia um mandamento lá atrás, que havia circunstâncias para se fazer contagem e para não fazer. E ele manda fazer. E seu comandante fala: Senhor, não é necessário, não é preciso. Ele manda contar o povo: eu quero saber quanto eu tenho de exército. Contou-se o povo, tinha tantos lá, e Deus apareceu e falou para ele através do profeta. E quando Deus manda ele olha como Deus é. De 3, escolhe um castigo, uma disciplina. O que Davi fala? Prefiro eu cair na mão do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Então é diferente, meus irmãos. Quando se ora assim, se conhece a Deus. De fato, Deus é misericordioso.
Em outras palavras, somente o Senhor tem poder de nos livrar. Contudo, não haveria sentido se diante dessa confissão que eles fazem, não houvesse ação que demonstrasse mudança e atitude. Eles então, meus irmãos, eles se desfazem dos deuses. E aí vem um outro aspecto da oração, que quando nós oramos essa oração de confissão, Deus está falando para nós, então, tem coisas para serem corrigidas. Porque é muito comum do ser humano, mesmo do crente, tá? De pegar e falar com Deus e achar que está tudo resolvido. Tem coisas não, tem coisas que Deus falando, agora vai lá e corrige, vai lá e paga a conta, vai lá e faz isso, vai lá e entrega aquilo, devolve aquele outro, ou vai lá e fala com aquela pessoa que te falou, perdão. Popularmente, passar carão, mas passar por temor a Deus. Eles fazem isso, eles desfazem das imagens, os deuses estrangeiros, eles jogam fora, eles fazem uma limpeza. E aí sim, Deus observa isso, uma oração fruto do coração. Eles limpam suas casas, mas muito mais do que isso, eles voltaram-se para o único Deus. Diz o texto do verso 16, que eles se prostraram diante de Deus e prestaram culto ao Senhor. No verso 16 está falando isso. Olha que coisa interessante, tem pessoas que elas corrigem diante de Deus, e tá bom, agora já resolvi minha vida, continua. Ou seja, a igreja, por exemplo, não faz diferença, culto não faz diferença nenhuma. Mas é verdade, meus irmãos. O que eu quero dizer com isso é que a vida cristã é uma sequência. É como havia um ciclo, aqui do pecado, infelizmente, a vida cristã, o arrependimento, é uma sequência normal. Uma opção de coisa acontece. O acerto com Deus não envolve só um lado, só uma coisa. Envolve lançar os ídolos fora, corrigir o erro e voltar-se para Deus e prostrar-se diante de Deus em adoração. E eles fizeram isso. Porque até então, não adiantava ir lá para Siló, cultuar a Deus, fazer culto lá e aí? Coisas mal feitas, idolatria presente, pecados cometidos, uma porção de coisa acontecendo no meio do povo, e tudo bem? Não. Deus, ele é muito pontual e certeiro, No próximo, semana que vem, a gente vai falar, sendo interessante, porque eu estava estudando esse texto, estava me deleitando no estudo do texto. Semana que vem, da oração de Ana, que nós já bem conhecemos. Então, foi limpo a casa, foi jogado fora. Arrependimento, então, significa retorno, significa volta. E a resposta de Deus foi o quê? Então, compaixão e misericórdia. É que Deus é compassivo. Deus não é vingativo. Embora Deus se ire com o pecado, Deus não é vingativo. Ele teve compaixão e ele perdoou o povo e abençoou e cuidou do povo. Foi o que ele fez outras vezes, tantas que nós vimos. Vamos encerrar, meus irmãos, só lendo as lições, que eu anotei aqui algumas coisas que eu acho que é importante a gente pensar sobre elas. Primeira coisa, somos pecadores. Isso nós não conseguimos tirar a mancha do pecado. E é interessante que nem Cristo tirou essa mancha do pecado de nós, porque ela está presente em nós. Mas ele fez o quê? Ele perdoou os nossos pecados. Nós não somos condenados mais por causa dos nossos pecados, mas nós temos a mancha, nós pecamos, tá? Nós somos pecadores. O pecado, ele vai habitar sempre em nós. Nós não fomos libertos da sua presença, do seu efeito eterno, então precisamos confessar-nos a Deus. João fala sobre isso. O pecado traz sérias consequências como resultado, e o pior deles é o pecado de não crer em Jesus. Quando alguém não crê em Jesus, esse é o pior pecado, de recusar, de não reconhecer o Cristo que perdoa o pecado, que salva o homem, é o Filho de Deus. O pecado geralmente é uma ação consciente de nossa parte, quase sempre. Nós pecamos conscientemente. E isso recorre à disciplina de Deus sobre nós. Agora, o mais importante é que consigamos enxergar o pecado pela própria palavra de Deus e falar com Deus de forma clara sobre o pecado. Com Deus não dá para se dar voltas, Reconhecido o pecado, devemos pedir perdão a Deus e agir como fruto de um verdadeiro arrependimento, que eu acabei de falar agora há pouco. Abandonar o pecado e voltar-se para Deus envolve todo um processo. Nós, como cristãos, devemos fazer e praticar. Eu já tive experiências assim, meus irmãos, uma vez só não.
E a gente deve se envergonhar quando pecamos e se humilhar, mas o que vem depois é maravilhoso. O alívio que Deus dá é uma coisa que nós não conseguimos medir, né? E Deus sempre age com compaixão. Davi, como nós dissemos, já sabia disso. Nós sabemos que Deus é compassivo, tanto que o nosso pecado não foi levado em conta, né? O perdão é maior do que o pecado. E finalmente viver então na presença de Deus é melhor do que o maior luxo longe de Deus, né? Riqueza, bem-estar, todos os proveitos da vida, se você puder fazê-los com Deus, sob a direção de Deus, aí vale a pena. Se não, se Deus não se fizer presente, se Deus tiver que ficar de lado, não tem sentido, tá? Não tem sentido. Em outras palavras, a vida não tem sentido sem Deus. Pessoas que tentam viver sem Deus vão viver eternamente sem Deus, mas aqueles que amam a Deus poderão viver para sempre com esse Deus, porque Ele é compassivo. Deus os abençoe.